Nem só da Copa Mundial de Clubes vive o torcedor pernambucano. Também tem notícias do esporte. Está bombando as notícias. O Pedro Augusto anunciado oficialmente no esporte. Mas a notícia que paralisou o dia de hoje, nesta tarde, foi desse cara aqui, ó. Zé Lucas, prata da Casa do Esporte, jogador de seleção brasileira, provavelmente está com as malas, com os dias contados, e está de malas prontas já para poder ir para o seu novo clube na Europa. A gente vai falar da negociação do Zé Lucas com Barcelona. Vocês lembram aqui que eu falei há 2 meses atrás de que o Zé Lucas estava praticamente negociado aí na Europa? E eu, num vídeo que eu fiz, vou deixar o card aqui para vocês, num vídeo que eu fiz na época, citando que acredito eu que o caminho que o Zé Lucas faria era para a Espanha, né? Segundo informações que naquela época, naquele momento, eu tinha. Mas houve sondagem de outras equipes. E agora, o jornal O Marca, ele diz que o Zé Lucas está na mira do Barcelona. É isso mesmo. E aí a gente vai destrinchar essas duas notícias para vocês aqui no canal Jandefut. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Depois eu Meus amigos, precisamos falar da Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com a modalidade de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo, hein? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil e inclui prazo de entrega em propostas para variados trechos do contrato, no sentido de garantir e atender necessidade dos nossos clientes. Montenegro Cargas, a melhor do Brasil, hein? Transportando compromisso. Rapaziada, Jandefut na área. E aí, rapaz, pego de surpresa por essa notícia. Não tão surpreendente, porque a gente já aqui do canal Jandefut já vinha tratando a vocês essas situações do Zé Lucas. Tudo estava se encaminhando para que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde, né? Teve a questão de que ele virou capitão da seleção sub-17, teve a questão de que ele foi líder, né, nas reuniões com a seleção principal, Dorival Júnior, capitão da seleção brasileira, Marquinhos. O Zé Lucas aparentemente estava seguindo um caminho, até falei com o pai dele, cara. O pai dele, um grande abraço aí, né, para o pai do Zé, que me acompanha aqui no canal, né, inclusive ele agradeceu, né, por eu repercutir coisas do filho dele. O Zé estava seguindo um percurso de que isso ia acontecer. Status de jogador que estava sendo preparado para o mercado internacional. Isso era notório, gente. Notório. E o Zé, ele tem aquele potencial que todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece o potencial do Zé Lucas, né? O Barcelona entrou na parada muito por conta depois do Real Madrid entrar na parada. Vocês lembram que a última notícia, que foi até uma recusa do esporte, foi Real Madrid? Mas as notícias que eu tinha, né, na questão com o Zé, era que de fato ele iria para a La Liga. O futebol era o futebol espanhol, de fato, né? Tinha a questão de sondagens do futebol inglês. Houve também especulações de que o Wolverhampton poderia estar de interesse, até por conta do Pedro Lima, que é do mesmo ninho, vamos dizer assim, né? E aí o Zé também veio da mesma ninhada. Mas o futebol espanhol, de fato, o Barcelona voltou a ser mais forte no mercado nos últimos tempos, digamos assim, e o Barcelona é uma equipe, é um lugar onde os jogadores jovens de grande futuro estão sempre pisando ali.
Deixa o like, tá? Deixa o like, eu não pedi like para vocês. Meu irmão, tá pipocando de notícias. Pipocando de notícias. Eu vou dar uma notícia bônus aqui no canal. Inclusive, eu tô participando de um grupo, né? Um grupo de seguidores aí, né? Pessoas que já acompanham o meu canal há muito tempo e me passaram a notícia, né, através de um link. E eu apurei aqui a notícia, li, reli inclusive, e através de um site foi divulgado mais um jogador que pode estar pintando no esporte, né, com a pedida do Daniel Paulista, jogador gringo. Jogador gringo, que tem passagem por seleção sul-americana. É isso. Mas vamos falar do Zé, né? Zé a caminho do Barcelona, como é que é isso? O site do GE mostrou também, saiu em outro site, transferência 24 horas, transferência do FUT, saiu em várias páginas, né? Mas o GE é aquela questão, né? Oficialmente, quando sai algo no GE, é porque de fato existe, procede alguma coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no início, quando saiu, né, a notícia no Transferência, saiu há 3 horas essa notícia no Transferência com o jornal O Marca. Primeiro o jornal a sair a notícia, o jornal Marca. É um jornal conceituado, um jornal muito famoso. Transferência 24 horas. Também tem a página Transferência do FUT, do meu parceiro. E aí, prontamente, né? Quando eu vi a notícia no Transferência do FUT, também tem credibilidade. E aí, Barcelona tem negociações em andamento pela contratação do volante Zé Lucas, promessa do Sport. Aí, Transferência 24 horas. E logo em seguida, quando você entra no GE, tem a notícia do GE demonstrando a veracidade dos fatos. Tem também a chegada do Pedro Augusto. É oficial a contratação do Pedro Augusto no Sport, né? Deixa eu também mostrar aí, né, a oficialização da contratação do Pedro Augusto, jogador volante que vem para ter mais um espaço, né? Já que não teve tanto espaço no Fortaleza. E aí tem espaço agora no Sport. Então a gente vai dar uma pausa rapidinha aqui. Vai dar uma pausa rapidinha aqui no Zé, só para mostrar a questão do Pedro Augusto. E aí eu também vou mostrar o jogador internacional. Mas o Zé Lucas tem essa situação aí que a gente vai detalhar perfeitamente aqui no Globo Esporte, no site do GE. Vamos mostrar aqui para vocês, né, a questão do Pedro Augusto, né? Em tela aqui para vocês, tá aí o Pedro Augusto, né, mostrando aqui o anúncio oficial do Sport. O Sport anuncia a contratação do volante Pedro Augusto. O atleta chega em definitivo ao clube com vínculo válido até dezembro de 2026. Seja bem-vindo, Pedro Augusto. E aí, tá aí, Pedro Augusto. Tem aqui uma página aqui no comentário, que é da galera do FEC, que eu até sigo, a página do Fortaleza e tal. E ele botou aqui, ironizando, logicamente, especialista em bater pênalti, porque ele perdeu o pênalti que poderia dar o título do Fortaleza Internacional, né? Mas, de fato, ele perdeu o pênalti. Mas, voltando a falar do Zé Lucas, o Zé Lucas já estava, né, muito próximo de fechar com algum clube europeu. Só não se imaginava de que era o Barcelona, né? Poderia ser Real Madrid, que ficou muito interessado nele quando ele foi jogar o Sul-Americano. O Real Madrid entrou na parada, né? E aí o Sport deu uma recuada porque achou que ele valia mais. De fato, o Zé, ele vale muito mais do que o Real Madrid estava pedindo. Agora o Barcelona não foi estipulado os valores, né? Não foram estipulados alguns valores ainda, mais à frente, com toda certeza, vai ser estipulado. E aí a gente vai ficar por dentro. Mas antes da gente se aprofundar aqui no site do GE, que eu queria que vocês ficassem aqui para a gente entender essa matéria do Zé Lucas, 30 segundos
E aí, recado da Chácara Vale das Pedras. 30 segundos, gente. E depois a gente volta para falar sobre o Zé. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Bom, rapaziada, vamos embora, né? Agora vamos mostrar aqui em tela aqui para vocês sobre o Zé Lucas. Matéria do GE. Aqui, ó, detalhada. Vamos lá. Sport negocia a venda do volante Zé Lucas para o Barcelona. Exclusividade aí nos primeiros momentos aí dessa notícia no GE. Atleta de 17 anos é a principal joia das divisões de base do Sport e clube pernambucano tem recebido uma gama de sondagens. O clube espanhol entra na disputa para valer. Uma matéria do Daniel Leal. E aí tem principal joia oriunda das divisões de base do Sport. O volante Zé Lucas se tornou alvo do Barcelona e as direções do clube pernambucano e do catalão mantêm conversas e negociações, negociam a transferência do atleta de 17 anos para o futebol espanhol. Aqui está o Zé Lucas, né, treinando, né, com o Sport. A informação sobre o interesse do Barça no atleta do Sport foi avançada nesta terça-feira pelo jornal Marca e confirmado pelo GE. O periódico espanhol fala em negociações avançadas. A nossa reportagem, porém, apurou que as tratativas ainda não estão próximas de um desfecho. Eu me lembro muito bem, não sei se vocês lembram, da questão do Pedro Lima, quando deu como certa, avançada até, né, a contratação do Pedro Lima para o Chelsea. Foi se falado, a diretoria na época, né, do Sport falou que ainda não tinha um desfecho total, estava encaminhada e tal, e de repente ele vai para o Wolverhampton. Todo mundo ficou na época sem entender, pô, bicho, como é que é isso? Estava certo no Chelsea, e aí vai para o Wolverhampton? Pois é aquele negócio. Quem dá mais grana, vai embora. O fato, porém, é que há mesmo conversas para que o Leão venda o volante para o Barcelona. O Sport tem recebido uma série de sondagens, especialmente do futebol europeu. O clube chegou a rejeitar neste ano a proposta de 12,5 milhões de euros pelo volante, aproximadamente 80 milhões. O valor é superior, por exemplo, à venda do Pedro Lima ao Wolverhampton. Para quem não lembra, a multa do Zé é muito alta, né? Se falou aí de 300 milhões. Então, assim, é um valor que não chega nem perto do que ele tá valendo, né? E aí, só para estimar aí, o valor, né, foi muito maior ali, foi bem maior do que o valor do Pedro Lima. Por 10 milhões de euros, inclusive, o Pedro foi vendido ano passado. A maior negociação da história, né? Atento às movimentações do mercado, o Sport ampliou recentemente o contrato do Zé até abril de 2028 e reajustou o valor da multa rescisória nacional de 50 milhões para 100 milhões. Para clubes estrangeiros, o valor se mantém em 50 milhões de euros, aproximadamente 330 milhões. Cara, o Zé é um jogador que não ia demorar, gente. Eu até falei isso muitas vezes aqui. O Zé não vai terminar o campeonato no Sport. Não vai. Esse ano ele vai ser negociado. Eu falei isso aqui há 2 meses. 2 meses. Mas enfim. Neste ano, o Zé já foi acompanhado por analistas do Grupo City, que estiveram na ilha para vê-lo de perto. Zé Lucas foi capitão da seleção brasileira sub-17, na conquista do recente título sul-americano. Neste momento, inclusive, está cedido à seleção para a disputa de amistosos contra o México, inclusive na Granja Comari, né? Pois é, gente, essa é a notícia de momento sobre o Zé Lucas. O que vocês acham sobre essa notícia do Zé? E a outra notícia que eu queria mostrar para vocês é essa notícia aqui. Essa notícia aqui, que foi a contratação do jogador
de seleção venezuelana, John Murilo. Pois é, caminhando para um acerto. Esse jogador, de fato, foi pedido pelo Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira, recentemente, né, quando era treinador do Sport, o Antônio Oliveira pediu esse jogador, sendo que a mudança, né, no comando da equipe, né, e a mudança no comando da diretoria ali, alguns diretores, fizeram esfriar a negociação, né? E aí, depois disso, o Sport voltou a ter contato, né? E o venezuelano pode estar de malas prontas para chegar, porque ele foi aprovado, segundo a matéria aqui, o nome foi aprovado pelo Daniel Paulista. E aí, vocês estão vendo aí que o jogador aí com a camisa na foto, com a camisa do Atlas do México, é um jogador que tem passagens por seleção venezuelana e jogou também eliminatórias, né? Jogou eliminatórias. Aqui embaixo, eu vou ler aqui a matéria para vocês, aqui, ó. Qual será o salário do John Murilo? Aí fala de salário, né? Que eu acho que é até difícil você ver esse tipo de matéria ser vinculada, né? Ser vinculada com valores assim de salário, etc, etc. Também conforme a apuração com a agência RT Sport, que é o nome do site que fez essa notícia, que buscou essa notícia, John Murilo pretende receber cerca de $60 mil por mês. O valor representa cerca de R$330 mil na cotação atual. John Murilo, venezuelano, iniciou a carreira no Zamora, né? E ao longo da trajetória defendeu também o Tondela em Portugal, Kasimpasa na Turquia e antes de desembarcar no futebol mexicano em 2022. Por fim, também fez parte do grupo da seleção venezuelana que disputou as edições de 2015, 2019 e 2021 da Copa América. Atualmente, no San Luís, John Murilo tem 10 jogos na atual temporada. Recentemente, o jogador entrou na pauta do Vasco. Contudo, a negociação não avançou, ou seja, o John Murilo ele estava sendo mirado ali pelo Vasco. E aí, por algum motivo, né, não fechou com o Vasco. Vamos mostrar aqui. Eu pesquisei também no Google, né? Lógico, tem que dar o Google ali, né, para você sempre saber do jogador. E aí a fila da puta, mano. E aí a gente, antes que se pergunte qual é a posição do jogador, ele é ponta, né? Um atacante de beirada, né? John Murilo, mostrando aqui as estatísticas. Em tela aqui, o John Murilo, ele tá no San Luís, né? Ele tem 10 partidas esse ano, 0 gols, 0 assistência. Ano passado, ele jogou 21 partidas lá pelo San Luís, pela Liga Mexicana, né? E ele tem 1 gol e 2 assistências. No ano retrasado, ele tem 36 partidas, 2 gols e 2 assistências. E esse é os últimos resumos aí do atacante venezuelano que tem passagem pela seleção venezuelana, jogando 3 Copas Américas com a seleção venezuelana, né? Então vamos dar uma olhada, vamos esperar aí qual vai ser a posição do John Murilo, né? O que ele vai... Será que o Sport vai de fato fechar, né? O Daniel possivelmente tem aprovado a contratação dele. Então vamos esperar isso. Mas de fato, a bomba do dia foi o Zé Lucas indo para o Barcelona. O que vocês acharam dessa notícia? Vocês concordam que o Zé tinha que ir para o Barcelona? Será que era para ir para o Real Madrid? Era melhor ir para o Real Madrid? Será que era melhor ir para o futebol inglês? Quero a tua opinião. O que vocês digam para mim aí? E um abraço aí, até os próximos vídeos e os próximos capítulos.